Bem-vindos ao canal Enriqueça, eu sou Gessé Cordeiro. Hoje eu tô aqui com o Gustavo Iso, do nosso time comercial. E o Gustavo veio aqui participar dessa conversa, desse bate-papo, para esclarecer algumas dúvidas comuns dos nossos clientes que geralmente chegam para ele. Gustavo, bem-vindo e obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Acho que hoje seria interessante a gente entender um pouco mais qual que é o perfil, né, do investidor brasileiro médio. O que você vê aí no teu dia a dia, né? Já está bons anos aí no mercado. Então, se puder compartilhar um pouco mais pra gente, como é que é esse perfil aí? É uma ótima pergunta essa. Geralmente o cliente que a gente atende, que é o que a gente chama de investidor de alta renda, ou o varejo alta renda, né, que a gente chama aqui no Brasil, ele é um investidor que ele tem um comportamento bem similar um com o outro. E esse comportamento, ele é muita concentração em Brasil, né? Então esse é um investidor que ele concentra muito do portfólio dele, se não 100% só no Brasil, em todas as áreas da vida dele. Então, geralmente esse cliente ele tem um negócio e o negócio está baseado só no Brasil. Ele investe em imóveis, talvez, e aí esses imóveis todos estão aqui também. E toda a parte de investimento líquido em ações, renda fixa, fundos, previdência e por aí vai, também está só concentrada no Brasil. Esse é um perfil bem característico do investidor médio aqui no Brasil. Tá certo, perfeito. Então, pelo que você disse aí, diversificação é bem baixa, né? Então, brasileiro médio, imagino que renda fixa, né? Ativos mais seguros de modo geral. Só que a gente sabe que hoje em dia a gente tem opções bem interessantes e bem seguras também, que não estão só aqui no Brasil, né? Se puder falar um pouco mais sobre isso? Claro. Realmente é isso. Então, existe pouca diversificação geográfica e quase nada de diversificação de moeda hoje no Brasil. Acho que o brasileiro entendeu um pouco qual é o jogo nos últimos anos, principalmente últimos 2, 3 anos. E o brasileiro também tem ficado com medo de estar concentrado demais só aqui no Brasil, porque ele está vendo que existem muitas instabilidades políticas, econômicas e tudo mais. Mas entrando nessa questão da diversificação, isso é uma pauta bem importante que a gente trabalha bastante aqui com os nossos clientes no sentido de educar eles para que eles comecem a pensar nisso e ajam nesse sentido de ter maior diversificação. E um caminho para fazer isso é justamente começar a fazer através de mercados desenvolvidos com moeda forte. Então, o que eu quero dizer? Abrir realmente uma conta de investimento lá fora, se esse for o primeiro caso, ou estudar algum outro caminho, que não só os investimentos líquidos, e a partir dessa estrutura lá fora, começar a fazer os investimentos em moeda forte, seja ela dólar, euro, libra, que são as mais indicadas, mas o dólar americano principalmente. Tá, perfeito. E acho que é importante também esclarecer, né, que muita gente acaba achando que para você fazer isso, você tem que ter um patrimônio muito robusto, né? E além disso, além do patrimônio muito robusto, muita gente acha que é muito inseguro, né? Que tem muito risco. Também é interessante debater aqui, então, se de fato você precisa de um patrimônio muito alto para você investir lá fora e se esse dinheiro investido também vai te dar um risco muito maior. Acho que é importante esclarecer bastante isso. Excelentes perguntas e excelentes pontos, Gustavo. Esse caminho já, ele é bastante fácil hoje em dia, então não existe uma trava muito grande ou uma necessidade de ter um volume muito alto de investimento. Você consegue acessar o mercado internacional hoje, o brasileiro consegue, através de múltiplas plataformas que a gente tem, com muito pouco recurso. Sim. Tipo, $50. A partir de $50 você já consegue começar a acessar esse mercado. Obviamente que para ter atendimento profissional, contratar um advisor lá fora, ou que te atenda em português aqui no Brasil, mas que tenha o conhecimento lá, você vai precisar de um pouquinho mais de volume, mas você já consegue acessar o mercado. A segunda coisa é sobre risco que você comentou. E na verdade a gente corre muito mais risco quando a gente só está investindo no Brasil, quando a gente está completamente concentrado aqui. Por quê? Porque a nossa economia ela é mais instável do que economias desenvolvidas, tipo Estados Unidos. A gente tem, Estados Unidos é só um exemplo, né? A gente pode pegar outras diversas assim como exemplo. E a gente tem uma infinidade de investimentos, opções de investimento mais seguros. Então, quando a gente pensa naquilo de não colocar todos os ovos numa única cesta,
né? Para não correr tanto risco, Sim. é exatamente essa a ideia. Então a gente corre muito menos risco quando a gente faz isso do que quando a gente está só concentrado em Brasil. E até um ponto que eu queria adicionar aqui é o seguinte, sobre poder de compra também, a garantia do poder de Muito compra maior, e tudo né? mais. Que quando o cliente ele faz isso, ele consegue perpetuar essa garantia do poder de compra, diferente de quando ele está só concentrado em Brasil, sabe? Sim. E aí a gente pode dar diversos exemplos, mas esse é um bom caso assim para se pensar, né? A garantia do poder de compra, para começar. E você podia comentar um pouco mais, né, desse poder de compra e dar exemplos, então, poder de compra Brasil, poder de compra Estados Unidos e exemplos, né, mais palpáveis para a gente entender um pouco mais como é que é o dia a dia. É o seguinte, aqui a gente tem um efeito, né, que ele é pouco percebido, ou pelo menos pouco destacado pelos investidores, mas que ele é bem real na nossa vida, que é o efeito da inflação. Então aqui muita gente fala sobre, estou investindo na taxa Selic a 15% ao ano, estou tendo uma ótima rentabilidade no meu recurso. Só que aqui a gente também tem o efeito da inflação que corrói todo esse poder de compra, toda essa rentabilidade. Lá fora, muitas vezes o investidor ele tem menos rentabilidade nominal, entre aspas, ou seja, o número que ele olha é menor de crescimento, mas ele tem uma inflação muito menor, então ele tem ganho real nesse dinheiro investido. E além disso, a nossa moeda, ela também vai depreciando. Aí entra o fato do da garantia do poder de compra, né? Então não é que o dólar se valorizou ao longo dos anos, das décadas e tudo mais. É que o real, a nossa moeda, ela é fraca depreciou. e ela se depreciou frente ao dólar. Um dólar é um dólar, sempre foi um dólar, a moeda tá aí há centenas, há séculos e vai continuar sendo um dólar. Agora o real é que foi perdendo o valor de compra, né? Que valia 1 para 1, hoje vale quase 6 para 1. Na cotação atual. E aí, esse exemplo que você pediu, tem um clássico aqui que é muito bom, que é o seguinte, o carro, né? Brasileiro é apaixonado por carro. E aí se a gente olha para carro popular, 20 anos atrás, há 30 anos atrás, você comprava um carro popular no Brasil por $7 mil, $7.500, mais ou menos, tá? Essa era a conversão. Se a gente olha para hoje, preço de hoje, esse mesmo carro popular, ele tá valendo em torno de, no Brasil, ele tá valendo em torno de 15 a 20 mil dólares. Ou seja, ele mais que dobrou de preço em dólares. E ao mesmo tempo, o que aconteceu? A nossa moeda foi se depreciando, como você comentou. Isso fez com que o carro popular que custava lá naquela época 10 mil reais, 15 mil reais, hoje custa em torno de 80, 100 mil reais um carro popular. Aqui no Brasil. Zero, né? Um carro popular 0 quilômetro, Sim. exato. O que é um absurdo já. O que é um absurdo, exato. E aí, se a gente faz a comparação do poder de compra, né? O salário mínimo nacional no Brasil está em R$ 1.518. Ou seja, um trabalhador que ganha o salário mínimo tem que trabalhar mais de 5 anos, na verdade, para conseguir comprar um carro 0 quilômetro. Se a gente fizer essa mesma comparação lá nos Estados Unidos, o carro popular lá no passado ele também valia menos. Hoje, um carro popular nos Estados Unidos, ele começa a ser comercializado a partir de 11, 12 mil dólares, mais ou menos. Só que o salário mínimo lá... Só que o salário mínimo lá, considerando uma pessoa que trabalha 40 horas por semana igual aqui no Brasil, é de $1.200, $1.160. Ou seja, para esse mesmo trabalhador comprar um carro 0 quilômetro, ele precisa trabalhar 10 meses nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil ele precisa trabalhar 5 anos. Logo é muito mais atingível, né? É muito mais atingível. Muito mais fácil. Exatamente. E aí, se o cliente brasileiro, o investidor brasileiro, né, ou a pessoa comum aqui no Brasil, quer preservar esse poder de comprar, eu quero que daqui a 10 anos, lá em 2035, a gente está fazendo o vídeo em 2025, eu consiga comprar o mesmo carro que eu compro hoje com o volume de recurso que eu tenho, com a capacidade financeira que eu tenho, é importante pensar nesse investimento dolarizado. Sim. Por quê? Porque aí o investimento vai se valorizar e isso vai garantir para o investidor que ele consiga manter o padrão de compra Então dele, você né? tem dois tipos de valorização, né? Uma primeira valorização que é justamente a do dólar. Exato. E a segunda que é a do investimento. Exato. Na verdade, a gente tem um primeiro caso que é a depreciação do real e a segunda que é a valorização do dólar. Mas é exatamente isso que você falou. Sim, tá corretíssimo. Sim, exato. Perfeito, Gessé. E agora acho que uma dúvida é de números, né? Então você comentou um pouco de poder de compra, comentou um pouco de valorização, mas e a dúvida numérica, né?
Como é que tá a rentabilidade aí de ativos lá fora, como o S&P, ativos como Bitcoin, por exemplo? Então, como é que tá essa carteira numérica lá nos Estados Unidos e uma carteira numérica aqui no Brasil? De novo, né? O investidor brasileiro clássico, ele gosta muito da renda fixa. Então, taxa de juros básica no Brasil, a Selic com 15% de rentabilidade ao ano, que é o cenário que a gente está vivendo. E aqui a gente tem isso, de fato, e tem inflação também corroendo esse poder de compra, né? Então, esse ganho. Lá fora, a gente tem uma inflação muito menor, como eu comentei, e os ganhos em ativos de renda variável, né? Que são ativos diferentes da renda fixa aqui no Brasil, porque o comparado lá fora seria um bonde, né, para ser uma renda fixa. Sim. Esse rende menos, rende em torno aí de 4,5% ao ano, mas um S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas nos Estados Unidos, né, esse está rendendo nos últimos 5 anos, desde o Covid até aqui, uma média de 16% ao ano analisado no acumulado. Se a gente pegar o S&P para mais tempo, né? Então, vamos olhar para uma janela de 10, 20, 30 anos para trás. Todo o ganho analisado, né? Ele tá acima dos 2 dígitos. Então, acima de 10%, acima de 12%, na verdade, nessas últimas décadas aí. Então, obviamente, a gente vai ter anos com crise, vai ter ataque às Torres Gêmeas, guerra no Iraque, Covid, pandemia, um monte de coisa que acontece. E aí, esses anos, obviamente, a gente tem impacto nesse investimento, né? Mas, no geral, esse investimento ele recupera muito bem. E aí, quando ele recupera não só a perda financeira que ele teve no impacto, mas ele começa a gerar valor real agregado. E o ganho anualizado do cliente ele fica muito melhor do que se a gente considerar só renda fixa no Brasil, que é o melhor ativo, é o sonho do brasileiro, né? Investir e ter 1% ao mês lá. Não, porque na verdade, se você tiver, vamos comparar, 15% no Brasil ao ano, e vamos colocar o mesmo número, 15%, se for que é 16%, né, na S&P, mas 15% lá fora. É muito mais interessante você ter 15% em dólar. Muito mais. Para o brasileiro médio, né? Porque além dos seus 15% de valorização, você tem a depreciação do real e a valorização do dólar. É isso, né? É isso. Então tem essas questões. E aí eu comentei 16%, isso pós-Covid, né? Desde o Covid até aqui, nos últimos 5 anos, Sim. porque a gente teve uma recuperação muito forte de mercado norte-americano e uma concentração também, o mundo inteiro investindo lá. Então isso contribuiu também para o S&P acelerar. Além de toda a questão das empresas de tecnologia, tudo que eles vendem para o mundo inteiro e por aí vai. Exato. Bom, mas a gente sabe que cada caso é muito particular, né? É isso. Então é difícil a gente comentar aqui de uma maneira muito geral e cada pessoa pode ter uma carteira diferente, pode ter objetivos diferentes. Então como é que a gente faz para te encontrar, para falar com você, para entender melhor como é que funciona isso? Legal. Se puder comentar um pouco, acho que é interessante. Claro, com certeza. Bom, a gente está disponível aqui na plataforma do YouTube através desse canal e também nas demais plataformas, né? Então no TikTok, Sim. no Instagram, no Facebook e no WhatsApp, enfim. A gente tem site, LinkedIn, todas as plataformas nós estamos. Não só para me encontrar, mas para encontrar o Gustavo também e o nosso time. Você pode procurar a gente no @capitaldom e para me encontrar nas minhas redes pessoais no @gchcordeiro. Eu quero agradecer muito para você que assistiu e acompanhou até aqui esse conteúdo, espero que tenha ajudado. Se você gostou, dá like aqui no nosso vídeo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Se você quiser falar com a gente tá aqui pronto para te atender. Com certeza. Obrigado.